resposta da Daiane é sim. Aproveitando aqui uma outra pergunta da irmã Daiane. Ela perguntou o seguinte: Pastor Alan Capriles, já estamos se aproximando da meia-noite? Não, ela afirma: Pastor Alan Capriles, já estamos se aproximando da meia-noite. O pastor então aconselha se preparar principalmente espiritualmente ou também em armazenar alimentos? Irmã Daiane, ambas as coisas, tá? Mas a preparação espiritual é a principal. É a principal. E eu não consigo entender pessoas que se preparam materialmente e desprezam o principal, que é o espiritual. E muitas dessas pessoas que estão se preparando materialmente, elas estão desesperadas. E sabe o que significa essa palavra desesperado? Sem esperança. Elas não têm certeza da própria salvação em Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação? Sim. Mas, pastor, o senhor crê então que uma vez salvo, salvo para sempre? E a resposta é: o que é o para sempre, senão um eterno agora? Então, quando eu respondo se eu tenho certeza da minha salvação, a minha resposta, ela é dada no agora. Eu não posso responder amanhã ou depois de amanhã, eu só posso responder agora, não é verdade? Assim como eu já expliquei aqui, que quando Jesus disse, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso, é uma falácia. O que os testemunhos de Jeová dizem, e acho que adventistas também, que Jesus disse, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por acaso Jesus poderia dizer, em verdade vos digo ontem, em verdade vos digo amanhã? Tudo que nós dizemos é no presente. Então eu tenho certeza da salvação? Sim, agora. E o que é o para sempre, senão um eterno agora? Então, se sempre no meu agora, no qual eu vivo, eu não tenho como viver no amanhã, e eu não devo viver no ontem, nas lembranças do ontem, lamentando o ontem. Quero aproveitar para aqui dizer uma frase que para mim se tornou um dos meus princípios de vida. Eu ainda pretendo gravar um vídeo sobre isso naquela série No Caminho da Vida, que é a seguinte: as lamentações pelo passado roubam a metade do seu presente, e a preocupação com o futuro rouba a outra metade do seu presente. E você acaba não desfrutando da bênção de Deus, que não por acaso se chama presente. Então vamos viver no agora, vamos viver no hoje. Só que muitas pessoas que estão se preparando materialmente não têm certeza da salvação hoje, agora. Elas não estão cuidando do principal, que é o espiritual. Elas não estão meditando na palavra de Deus como deveriam, confiando em Cristo para a sua salvação como deveriam, não estão se comprometendo com os ensinamentos de Cristo como deveriam. E lembrando que o comprometimento com Cristo, a confiança em Cristo e o acreditar em Cristo é o que faz com que nós realmente tenhamos fé em Cristo. Porque a fé bíblica tem estes três componentes: crer, confiar e comprometer-se. E há muitas pessoas, não poucas pessoas, que estão fazendo reservas de um monte de mantimentos, mas que não têm o principal, não têm nelas o Espírito Santo, não se arrependeram de seus pecados, não nasceram de novo, não têm o amor de Deus em seus corações. Então a primeira coisa que essas pessoas têm que fazer é meditar no que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não tem Cristo vai perecer. Quem não tem Cristo não tem vida eterna. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E crer em Jesus é conhecer os seus ensinamentos e se comprometer com eles. E qual foi a primeira ordem que o Senhor nos deu quando começou a pregar? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento de pecados.
O Senhor nos alertou: sem arrependimento de pecados não há salvação. E há pessoas que estão aí fazendo suas reservas e que não se arrependeram de seus pecados. Não se arrependeram, por exemplo, de não ter liberado perdão para alguém. Não querem pedir perdão para quem eles ofenderam. Não querem se consertar diante de Deus e dos homens. E para que essas pessoas estão fazendo reservas de mantimentos? Só para ter um pouquinho mais de vida tranquila nessa terra e depois sua alma ir para o inferno? É para isso? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta ter um celeiro cheio e sua alma ir para o inferno? Isso me lembra uma parábola muito importante do Senhor Jesus. Vamos a ela? Em Lucas. Não estou lembrando aqui qual é agora o capítulo, mas eu já vou chegar lá, irmãos. É o 12, graças a Deus. Foi na terceira tentativa, é o 12. Que diz assim: alguém disse assim a Jesus, versículo 13: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Mestre, o Senhor Jesus respondeu: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou seja, do apego ao dinheiro, aos bens materiais, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, por exemplo, para passar a grande tribulação. Come, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então preste muita atenção nessa advertência do Senhor Jesus. Quantos são aqueles que estão ajuntando para a grande tribulação e vão ser recolhidos antes da grande tribulação? Podem ser recolhidos, por exemplo, por conta de uma peste dessas aí, porque o Covid-19 foi só o primeiro. Virão outros vírus aí. Se você não sabe, tem aí agora um novo risco de vírus transmitido por macacos. E de onde está vindo isso? De novo lá da China, né? E eu não estou dizendo que já está isso se espalhando pelo mundo, mas não me surpreenderia. Até porque a capa de uma revista The Economist referente a esse ano de 2021 sugeriu isso. Uma nova epidemia que se tornaria mundial, uma pandemia, e o foco seriam macacos, né? Então, nós não sabemos quando o Senhor vai nos recolher. Nós estamos tão preocupados com a grande tribulação e talvez o Senhor nos chame antes dela. Muitos estão tão preocupados em defender a sua doutrinação escatológica, seja pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. E, queridos irmãos, para aqueles que não viram o nascer do sol de hoje, pensando que veriam, para eles o Senhor já voltou. Foi dado ao homem morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Então importa que nós estejamos primeiramente nos certificando de como está a nossa vida com Deus. Sua consciência está tranquila? Você tem que pedir perdão a alguém? Você já perdoou alguém que você precisa perdoar? Se arrependeu de seus pecados, sejam eles pecados carnais
ou espirituais. O que eu quero dizer com pecados espirituais? Pecados da alma. Pecados que você não comete com ações, mas com motivações, com segundas intenções, com malícia, com pecado, por exemplo, de orgulho, pecado de inveja, né? Pecado de ganância. Você já se arrependeu de tudo isso? Então, irmã Daiane, ótima pergunta que você fez, porque me deu a oportunidade de falar sobre isso aqui. Repetindo a pergunta dela, uma vez que já estamos muito perto da meia-noite. O senhor aconselha que devemos nos preparar principalmente espiritualmente ou também em armazenar alimentos? Principalmente a preparação espiritual, mas na medida do possível que você também tem as suas reservas. Por quê? É evidente que nós estamos muito perto de uma grande escassez de alimentos. E, aliás, esse é o terceiro selo. O segundo selo, no meu entender, é uma grande guerra mundial, que será a primeira a nível mundial. Porque o que chamam de primeira e de segunda foram guerras locais. Mas esta que está por vir será realmente a nível de todas as nações, como o Senhor profetizou. No meu entender, este é o segundo selo. E no terceiro selo, a ração básica mundial, né? Porque está havendo uma grande fome no mundo inteiro. Então, quem puder fazer os seus estoques, que o faça, amém? Que o faça. Só não vai fazer dívidas para fazer os seus estoques, tá bom? O brasileiro, ele é muito ignorante em relação à importância de nós termos reservas em casa. O europeu não. Nós temos irmãos europeus aqui, ou pelo menos que moram na Europa, né, que acompanham aqui as lives. E antes que eu esqueça, eu queria aqui explicar uma coisa. Eu não tenho conseguido me pronunciar muito nos grupos nesses últimos dias, irmãos. É porque eu estou muito atarefado com preparações de estudos que eu preciso concluir o mais rápido possível, justamente para ajudar as congregações e principalmente os pastores das congregações. Então eu preciso preparar muitas coisas que têm me tomado quase todo o tempo e com isso eu não tenho conseguido tempo para me pronunciar lá nos grupos, colocar alguma coisa. Mas olha, tudo que minha esposa escreve nos grupos, tá? Do Telegram, das congregações que estão em formação, ou até algumas que já se formaram, eu assino embaixo, tá bom? Assino embaixo. Então, queria só explicar isso aqui. Os nossos irmãos que moram na Europa, né, e que estão aqui acompanhando o canal do projeto, podem confirmar isso que eu estou falando. Faz parte da cultura europeia ter em sua casa uma despensa com reservas ali para semanas, caso eles, por algum motivo, não tenham condições de sair de casa. Seja por conta de uma guerra. Por exemplo, hoje eu vi a notícia de que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, do qual fazem parte a maioria dos países europeus e os Estados Unidos também, a OTAN, ela se pronunciou dizendo que, ou pelo menos um membro da OTAN importante, se pronunciou dizendo que ataques de hackers contra qualquer nação da OTAN será respondida militarmente, será respondida com uma ofensiva bélica, né? E isto é muito grave esse tipo de pronunciamento, porque nós sabemos que recentemente a China atacou alguns países da Europa com hackers, né? Prejudicando a comunicação dos computadores, roubando e-mails importantes, né? De empresas importantes de alguns países, enfim. E então houve esse pronunciamento, ou seja, se acontecer de novo, é guerra, né? Então, eu não sei se essa é uma posição já documentada,
né, ou se é apenas uma retórica, né? Enfim, mas seja como for, os países da Europa vivem na iminência de uma guerra a qualquer momento. Aliás, a OTAN existe para que os países da Europa se protejam da ameaça da Rússia, extinta União Soviética, né? Então, os europeus, eles têm na cultura deles que não há nada demais. E, aliás, é uma questão de prudência e sabedoria nós termos uma despensa em casa com produtos ali estocados. E você vai consumindo aqueles produtos e repondo aqueles produtos. Então, eles não têm em casa apenas, como geralmente a maioria das famílias brasileiras, apenas 2 sacos de 5 quilos de arroz. Não, eles têm na despensa 15 sacos de 5 quilos de arroz. E eles vão consumindo aquilo e vão repondo, consumindo e repondo. E assim por diante, né? Se você quiser guardar o arroz aí por 7 a 10 anos, existe o processo de colocar em garrafa PET, né? E se você já viu aquele vídeo que eu gravo sobre isso, não coloque mais que 1 dente de alho, tá? Aquilo que eu falo no vídeo, 1 dente de alho a cada 4 dedos, não faça isso, não é necessário. Ponha 1 dente apenas de alho na metade, com casca, e não pode ser alho roxo, alho branco, tá? Porque senão o gosto do grão fica insuportável. Você vai poder comer, vai poder matar sua fome, mas é um gosto de alho cru horrível. Se fosse o gosto do alho, né, frito, mas não, aquele gosto de alho cru é horrível. Dá para comer? Dá, mas é horrível. Então, não coloque mais que 1 dente de alho, tá bom? Alguns nem colocam dentes de alho, colocam apenas folhas de louro, como a nossa querida irmã Lilian, né, do Espírito Santo, que eu já gravei também um vídeo lá, e ela põe só louro nos estoques dela. Mas, irmãos, então, espero ter aqui respondido a pergunta, e eu lamento que aqui no Brasil, basta a gente falar sobre guardar mantimentos, que nos chamam de loucos. Mas, irmãos, eu me lembro que quando houve aquela greve dos caminhoneiros, alguns irmãos que tinham assistido o meu vídeo sobre guardar mantimentos me agradeceram, porque eles não precisaram sair para os supermercados como loucos, né, para fazer estoques de última hora. Eles já tinham os estoques em casa. E, meus queridos irmãos, dentro do contexto que nós vivemos, a qualquer momento podemos ter uma nova greve de caminhoneiros, a qualquer momento podemos termos uma greve civil no Brasil, podemos ter a qualquer momento uma tomada de poder pelos militares. Podemos sim. Estamos correndo esse risco a cada manhã, irmãos, de acordarmos já com esse contexto. Então, na medida do possível, tenha os seus estoques em casa. Tenha. Mas quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai lhe orientar. Vai lhe orientar, tá bom? Então, prosseguindo aqui.